Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, aqui é a Joia Araújo do canal Tudo Sobre Ho'oponopono. Se você, assim como eu, também é apaixonada por essa técnica, já fica aqui, minha amiga, já se inscreve nesse canal. Aqui nós falamos tudo sobre Ho'oponopono e muito mais. Gente, ó, vou falar pra vocês, hoje eu quebrei o pau no telefone. Meus amigos, eu quebrei o pau, não vou aqui abrir ainda a situação porque está em andamento, né? Está em processo de cura, porque eu estou limpando com Ho'oponopono, mas eu vou falar pra vocês que é o tipo de situação que tira a gente do plumo, né? É como se você acordasse muito bem, alinhadinha, fez o seu Ho'oponopono, tava fazendo, né? O dia tava correndo e aí aconteceu uma situação que, assim, me tirou um pouco do que eu gosto de estar, né? Mas é importante que vocês saibam, porque vira e mexe quando eu conto aqui alguma situação e tal, algum problema, as pessoas falam assim, não, Joy, mas você tem que vibrar positivo. Gente, eu sou ser humano, viu? Eu não tenho sangue de barata, não. Eu também, assim como você, eu também fico triste, eu também fico com raiva, eu também vivo os processos da vida, né? Como ser humano, eu tenho minhas fases, eu sempre gosto de trazer aqui depoimentos para que vocês vejam que aqui não tem uma super heroína onde você é o pecador, você é a pessoa errada e eu sou a perfeita. Não, eu quero que você enxergue em mim as mesmas situações que acontecem na tua vida, minha amiga. Né? A diferença é que eu sou a Joyce e você é você. Mas perrengue, né, momentos de altos e baixos, todo mundo tem. Inclusive, esse vídeo ele foi inspirado nessa situação que me aconteceu hoje. Porque hoje, quando eu quebrei o pau no telefone, gente, eu não fiquei bem depois. Aí, depois disso, eu fiquei tão nervosa com a situação, assim, porque foi uma situação muito injusta, que mais pra frente eu vou trazer pra vocês, porque eu tô limpando com Ho'oponopono e assim que tudo se resolver, eu faço questão de voltar aqui pra contar. Liguei pro meu namorado, e aí eu liguei pra ele, né, aquela coisa, né, eu liguei pra, tipo, ter alguém para desabafar. Eu falei, não, aconteceu isso, aquilo, aquilo. Gente, e aí meu namorado... Ele tem uma coisa que o meu pai, ele tinha quando eu era criança, que me irritava muito, inclusive, porque eu queria alguém que me dissesse assim, vai lá, faz isso, faz aquilo. Meu namorado, não, todo pacífico. Não, mas você tem que compreender. Eu tenho que compreender o quê? Mas, amigas, eu sei que eu mesma percebi que eu tava crescendo pra cima da pessoa errada, sabe? Tipo, aí depois eu falei, não, porque aí, que isso, Joyce, calma. Te acalma, mulher. Entra no eixo, porque ele não tem nada a ver com a situação, né? Eu liguei pra desabafar com ele, ou seja, coitado, tava ali, né? Ele não falou nada, inclusive. Ele foi super, assim, compreensivo com o meu momento. Então, ele em nenhum momento começou a brigar comigo, porque às vezes dá uma raiva, né? A pessoa te liga pra desabafar com você, daqui a pouco ela tá brigando com você como se você tivesse... como se a culpa fosse sua, mas não foi o caso. Ali ele entendeu o meu momento e tal, aí eu falei, ok, eu vou falar, depois eu falo contigo, porque eu percebi que eu tava nervosa, né? Só que assim, gente, eu já contei pra vocês todos os perrengues que já aconteceram na minha vida, eu não tenho problema nenhum de trazer isso, né? Principalmente porque é como eu falei pra vocês, eu acho que na internet falta um pouco dessa verdade. Às vezes a gente se sente muito inferior em comparação com quem a gente assiste, porque as pessoas estão ali sempre contando as vitórias, estão sempre falando sobre as virtudes que elas têm e não trazem essa vulnerabilidade, né? Que é uma coisa que é comum de qualquer ser humano, poxa. Eu vou ficar triste, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar muito feliz, vai ter dias que eu não vou estar muito afim, vai ter dias que você pode me encontrar na rua, eu posso estar mal-humorada. Eu sou um ser humano e eu quero que vocês me enxerguem dessa forma, mas enfim. O grande ponto, minha gente, é que depois eu fiquei pensando e eu falei assim, calma, Joyce. Sabe por que eu vim aqui, minha amiga, gravar esse vídeo? Porque tem muita gente que escreve pra mim e fala assim, Joyce, eu tô passando pela minha pior fase, principalmente nos vídeos onde eu conto, né, os perrengues que eu passei. Deixa eu contar pra vocês uma coisa, eu vou deixar inclusive o link e vou deixar no final desse vídeo, se você for até o final, você vai assistir esse vídeo, onde eu conto, assim, a pior fase da minha vida. Eu fiz um tour, eu posso dizer assim, meus amigos, no fundo do poço, assim. Eu passei por muitas situações constrangedoras na minha vida.
E esse entendimento que eu vou trazer aqui no vídeo foi o que me ensinou, na verdade assim, eu já tinha esse conhecimento, porque eu estudo sobre a lei da atração, sobre física quântica, sobre Ho'oponopono há muitos anos. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a praticar Ho'oponopono, eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 33, né? A lei da atração eu pratico, sei lá, desde os meus 12, não, 12 também já é exagero. Mas assim, conscientemente, com 15 anos eu já conhecia a lei da atração. Então assim, isso pra mim é algo muito comum, assim. Então eu tive esse acesso, sabe? Só que, ó, todo o conhecimento que nós temos da lei da atração, de espiritualidade, até mesmo o teu conhecimento bíblico, algum livro que você leu, às vezes você é uma pessoa que é super espiritualizada. Só que a nossa mente, gente, ela foi feita pra esquecer. Então é muito fácil a gente esquecer. Então, nos piores momentos da nossa vida, parece que a nossa mente ela dá aquela esquecida. Então, você às vezes tem um conselho para o teu amigo, você tem um conselho para sua amiga, mas quando é com você, o babado, parece que você esqueceu tudo. Então, é por isso que é sempre importante a gente estar sempre, ó, revisando, relembrando. Por isso que eu sempre falo para vocês, e é algo que eu faço comigo, né? Quando eu tô triste, quando eu tô chateada, quando eu tô com raiva, eu converso comigo, eu tenho esse hábito. Por quê? Porque da mesma forma que muitas vezes eu me sinto muito confortável e dar um conselho para outra pessoa, quando eu converso comigo, eu tenho essa sensação de que eu estou me dando um conselho. Na verdade, não é nem que eu tô me dando um conselho, eu tenho a sensação de que eu estou dando um conselho. Só que nesse caso é para mim. Por quê? Porque para nós que estamos de fora é muito mais fácil ter uma palavra positiva para falar para o outro do que para a gente. É por isso, inclusive, que nós fazemos, como diz na psicologia, né? Eu não sou psicóloga, gente, mas eu leio muito a respeito do assunto e eu estudo sobre esse tema, onde a psicologia ela já fala sobre a projeção. Por isso que é muito mais fácil nós enxergarmos no outro um defeito que nós temos. A gente, às vezes, gente, por isso que é aquela história, né? Quando você enxergar algo em alguém, pode ter certeza que isso está em você também. Por quê? Porque é muito mais fácil, é uma projeção. Em mim é muito difícil de enxergar, então eu prefiro enxergar em você. E quando eu enxergo em você, é a mesma forma que eu estou enxergando em mim. Isso quem tá falando, gente, não é psicologia. Antes que vocês fiquem bravos comigo, ou melhor, isso não é a Joyce que tá falando, é a psicologia. Então, se vocês estão bravos, vai lá reclamar com Freud, vai lá reclamar, né, com quem fez esse estudo, porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas, se a gente for parar pra pensar, faz sentido. Mas o grande ponto aqui, que eu comecei a observar comigo, né, e que eu quero trazer esse aprendizado para vocês, porque foi o que me ajudou a sair do fundo do poço, foi esse estudo da... Eu vou pegar aqui meu computador, minha gente, porque eu não tô a fim de editar esse vídeo, mas eu vou tentar aqui mostrar essa imagem. Olha aqui, minha gente, ó, a tabela de Hawkins. E eu vou falar aqui os 5 sentimentos, as 5 emoções que você mais precisa estar atento. E eu vou falar aqui não só sobre as 5 emoções, eu vou falar sobre situações que acontecem no nosso cotidiano e que fazem com que a gente entre nessa parte muito baixa da tabela. E aí você tá aí, ó. Ai, porque eu quero atrair um relacionamento amoroso, só que você tá vibrando na parte baixa da tabela. Ah, porque eu quero ter mais dinheiro, quero ter uma prosperidade financeira, mas você tá vibrando na parte baixa da tabela. Enquanto você não eleva, enquanto você não cria consciência de que você tá na parte baixa e que estar na parte baixa significa que você precisa subir, você não sai do lugar. Então, quando eu tava lá passando todos os perrengues financeiros, sem dinheiro pra comer, sem dinheiro pra pagar as contas dentro de casa, sabe? Sendo humilhada porque tinha uma pessoa específica que ficava falando da minha vida, dos meus problemas que eu não contava pra ninguém. Eu vivia muitas minhas dores dentro da minha casa, né? E poucas pessoas sabiam, nem o meu namorado, que na época era ex,
sabia da situação e aí a pessoa tava lá contando meus problemas, minhas dívidas pros outros. Então, assim, foi um momento de muita vergonha, de muita humilhação, de muita dor, de muita tristeza. Só que quando eu entendi isso aqui, eu resolvi sair desse ciclo. Então eu comecei pequenos movimentos que eu vou falando ao longo do vídeo, que vocês já sabem que aqui, gente, é conteúdo de qualidade. Então fica até o final, minha amiga, porque eu tenho certeza que isso daqui vai te ajudar. Primeira coisa, gente, vergonha. Como eu falei pra vocês, eu tinha momentos e partes da minha vida, né, situações constrangedoras, que era constrangedor pra mim, né, que as pessoas soubessem que eu tava sem luz dentro da minha casa, era muito constrangedor pra mim, que as pessoas soubessem que eu não tinha o que comer, que eu tava endividada, que eu tava pegando dinheiro emprestado com Deus e todo mundo, pra mim era muito vergonhoso. E vibrar na vergonha, porque eu sei que tem muita gente aqui que também, né? Às vezes a família tá falando mal de você, as pessoas no bairro onde você mora te apedrejam de alguma forma, ou dentro do seu trabalho você se sente humilhada. Quando a gente tá nesse processo, né, a gente vibra muito baixo. É 50 Hz. Para vocês terem uma ideia, gente, na tabela, o máximo é 700. Então, se você tá em 50, minha amiga, significa que tu tá muito baixo, entendeu? Tu tá na parte mais baixa da tabela. E aqui nesse nível, né, quando eu começo a sentir esse sentimento muito forte, eu começo a sentir, sabe o quê? Vontade, pensamentos suicidas. Gente, eu tinha muito pensamento suicida. Eu vou falar pra vocês, teve uma situação... Ai, gente, é difícil falar sobre isso, porque eu não quero expor ninguém, mas ao mesmo tempo é a minha história e eu tenho todo o direito de falar a minha história, que seja na internet, que seja pra qualquer outra pessoa, não tô citando nomes, né? Mas enfim, vamos aqui, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar, minha amiga. Eu tive uma situação em que essa pessoa que, teoricamente, que eu acho que é, né? Enfim, a pessoa tava me ajudando, me ajudou, de fato. Só que a pessoa, ao mesmo tempo que ela me ajudou, ela veio me humilhar. E ela falou palavras muito pesadas pra mim, palavras que me machucaram muito. E aquelas palavras, gente, eu não sei o capiroto que tinha nele. Que eu vou falar pra vocês que eu fiquei assim durante dias. Mas foram dias. Eu acho que até alguns meses ouvindo aquelas palavras, eu posso dizer dias, porque nos primeiros dias aquilo parecia que era um filme se rebobinando. Não existia Ho'oponopono que eu fizesse que tirasse aquela palavra, aquelas palavras que aquela pessoa falou. E eu acho que o ódio que ela tinha ali, sabe, a vontade de machucar era tão grande que ela conseguiu. E eu lembro que eu ficava com aquilo na minha mente, gente, era enlouquecedor. Eu lembro que eu sentia dor, assim, mas uma dor. Eu nunca fiquei tão mal na minha vida, eu juro pra vocês, gente. Em 33 anos de vida, eu nunca fiquei tão mal na minha vida como com aquelas palavras. E eu lembro que eu morava no 6º andar. Nesse dia, eu fechei, porque aqui aqui existe uma proteção tanto pro sol quanto pro frio, né? Eu acredito que no Brasil também, mas enfim, gente, já tem tantos anos que eu não vou no Brasil que eu não lembro mais. Mas enfim, aqui tem uma parte que protege o vidro, né? Então a gente fecha do lado de fora. Gente, eu fechei o vidro do lado de fora e eu tava com tudo escuro, eu tava sem luz na minha casa. Nesse dia eu fechei porque os pensamentos que vinham na minha cabeça era de tipo assim, vai lá, se joga. E vinha assim, os pensamentos de tipo, vai lá, se joga, sabe? Pra pessoa ficar culpada. Vinha essas coisas na minha cabeça. Era mais forte do que eu, minha gente. Então, nessa parte da tabela, você tá vibrando muito baixo. Então, você fica muito acessível ao mundo espiritual baixo também. Vocês que não têm religião, vocês que não têm crença, vocês que acham que vivem no mundo cor-de-rosa, não venham encher o meu saco aqui nos comentários. Se você não acredita no mundo espiritual, sinta-se à vontade para se retirar desse vídeo. Mas eu acredito, né, e eu falo sobre aquilo que eu acredito dentro do meu canal. Se você não acredita, faça um canal você e fale sobre aquilo que você acredita e para de encher o meu saco. Mas para vocês, meus amigos, que acreditam também,
Não duvidem do mundo espiritual, não acreditem que vocês estão aqui só com, né, seres de luz. Não, gente. Existe sim a luz, a escuridão, e dependendo da tua vibração, tu fica muito acessível para essas consciências, que sim, vão falar muitas coisas ruins, vão trazer muitas memórias ruins, e se você não tiver um mínimo de equilíbrio, você acaba fazendo uma besteira. Meu canal, ele tá aqui para ajudar. Então, ouçam o que eu tô falando para vocês, né? Se você estiver sentindo esses pensamentos, esses sentimentos, entrega na mão de Deus. Eu lembro que chegou uma hora que eu comecei a respirar e assim, eu juro para vocês, gente, eu não tenho por que mentir. Eu sempre falo isso pra vocês. Eu não tenho por que mentir. Meu canal já está monetizado, entendeu? Eu não preciso ficar criando tipo aqui nessa internet. Eu lembro que vinham tantos pensamentos assim, vai lá, se joga, nananana. E eu ficava assim, respirando. Gente, teve uma hora que eu tive assim, uma falta de ar e eu chorava. Eu não conseguia me controlar naquela situação, lembrando daquelas coisas ruins que aquela pessoa falou. E eu lembro que teve uma hora que foi como... Eu achei que eu ia morrer, assim, porque meu coração ficava assim. E aí depois, quando eu fui respirando, assim... Gente, eu senti... Da mesma forma que existe o mundo espiritual negativo, também existe o positivo. Eu acredito, tá? E aí eu senti como se tivesse, assim, alguma coisa perto de mim. Mas luz. Tipo assim, calma. E eu ia respirando e aquela dor ia aliviando. E eu lembro que eu não tinha força pra levantar da cama pra trabalhar. Gente, nessa vibração aqui, tu tá muito abatida, tá? Eu não tinha força pra levantar da cama, mas eu fui pedindo a Deus força. Falava, meu Deus, me ajuda, por favor. E eu lembro que, cara, eu tive muita força, assim. Mas eu acredito muito que a fé é muito importante nesses momentos. Então, se tu tá passando por isso, minha amiga, pega na mão de Deus, mesmo que tu ache que não tem ninguém, que tu tá sozinha, mas pega na mão de Deus e confia. Mesmo que você tenha a sensação assim, meu Deus, mas eu tô falando sozinha, não tem ninguém aqui. Tem gente perto de você, tem luz perto de você e essa luz vai te proteger e vai te ajudar. Segura na mão dela que tu vai com fé e eu tenho certeza que depois você vai ficar bem. E pouco a pouco você vai subir nos degraus. Quando eu saí desse estágio aqui de 20, eu falei 50, né? Não, gente, vergonha é 20, né? Nem 50. 50 a gente ainda tá bem. A gente vai pra culpa. Aconteceu alguma coisa no teu passado que hoje em dia você fica pensando assim, eu poderia ter feito diferente. Esses dias mesmo eu dei um esporro no meu namorado. Esporro. Falei assim, porque eu falei, foi aniversário dele. E aí, o que você tem a dizer, né? 34 anos, o que você tem a dizer e tal? E aí ele já veio tipo assim, não, porque eu poderia ter feito. Falei, que passou, passou. Ninguém erra pensando, eu vou errar pra eu fazer alguma coisa errada e me sentir mal no meu passado. Não, gente. Todas as escolhas que nós fazemos no nosso presente são escolhas que nós, naquele momento de vida, acreditamos que seria o melhor. É fácil? Não, não é fácil lidar com as consequências das nossas escolhas. Eu sou uma pessoa que durante muito tempo da minha vida sofria com culpa. Eu poderia ter feito assim. Eu poderia ter estudado mais. Eu poderia. Gente, acabou. Acabou, meus amigos. Não adianta mais ficar lá no passado, chorando, sofrendo. Ai, meu Deus. Não, meu amigo. Agora é você enxergar onde você tá e aonde você quer chegar. O que aconteceu lá atrás, o que você tá colhendo de lá de trás, já não tem mais o que fazer. Mas olha que coisa legal. Tem como você plantar no seu hoje. E tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, gente, não são coisas que eu tô aqui fingindo, são coisas que eu trabalhei em mim, porque eu entendi, cara, não tem mais o que fazer. O que passou, passou. Agora é daqui pra frente. Quando a gente começa a trabalhar a nossa consciência, as nossas emoções vão melhorando. Então, percebam, eu tava na vergonha, depois eu fui pra culpa. Por quê? Lá naquela situação que a pessoa lá, que aquela bênção lá falou um monte de coisa ruim pra mim, que eu fiquei me sentindo mal. Depois eu me senti culpada. Porra, por que eu fui? Por que eu aceitei a ajuda dessa filha do capiroto? Por que eu fiz? Deus que me perdoe, Senhor. Não é não, né? Não. É todo mundo filho de Deus.
Mas assim, naquela situação, eu me senti muito culpada, eu fiquei naquela coisa, não, eu deveria ter feito assim, eu deveria... Não, eu fiz aquilo que eu, naquele momento, acreditei. É muito fácil hoje a gente entrar na culpa, porque hoje você já sabe o que aconteceu. Hoje você já, né, você tá no seu antigo futuro. O seu hoje é o seu antigo futuro. Lá atrás você não sabia o que ia acontecer hoje. Então hoje você sabe, por você ter visto que não foi do jeito que você esperava, você sente culpa. Mas na verdade, cara, eu não sabia. E eu trabalhava com aquilo que eu tinha em mente, entendeu? Mas é o que eu esperava que fosse melhor. Não foi? Tá tudo bem. Agora segue. E aí depois, quando a gente sai da culpa, a gente vem, ó... A vergonha é 20, a culpa é 30, a apatia 50. Por que eu tô falando sobre isso, gente? Porque quando você tá mal, quando alguma coisa acontece na tua vida, né? Eu tenho visto muita gente, eu cheguei em Portugal agora. Muitos imigrantes, gente, eu sei porque eu já passei por isso. A gente, no início, passa por muitas dificuldades, né? Como eu já falei pra vocês, até hoje, graças a Deus hoje não, mas até pouco tempo eu passava muita dificuldade também, muito perrengue financeiro e tudo mais. E chegou uma hora que eu comecei a entender que, cara, eu tô passando por isso, mas quanto mais eu ficar nesses sentimentos é pior. Então eu preciso me elevar. Então tudo isso que eu tô trazendo pra você é para que você comece a fazer o seu Ho'oponopono direcionado, não se mergulhe, não, ou melhor, não se afunde nesses sentimentos. Quando você perceber que tá sentindo vergonha por alguma situação constrangedora que você viveu, algum medo, eu já cheguei no medo antes de falar da apatia. Mas enfim, quando você perceber que tá vibrando muito baixo, já começa a fazer o Ho'oponopono direcionado para limpar essas emoções, porque essas emoções acabam te levando para um lugar muito ruim, tá bom, meus amigos? Próximo sentimento, eu já falei da apatia, né? Apatia é quando a gente não tem esperança. No meu vídeo, onde eu conto um pouquinho da minha história, das dores que eu vivi, eu lembro que eu falo sobre um momento da minha vida e eu juro pra vocês que eu tenho certeza que eu tava aqui nesse lugar. Porque eu tava tentando conseguir emprego e muita gente que tá buscando emprego, que tá com problema financeiro, entra nessa frequência aqui, que é um pouco de falta de fé, eu posso dizer, sabe? Tipo, mas eu já tentei em tudo quanto é lugar, já bati em tudo quanto é porta, mando mensagem em tudo quanto é grupo e não tô conseguindo trabalho. Então, assim, você entra num lugar de apatia, tipo, já não tem mais o que eu fazer. Eu lembro que a minha amiga Polly, ela chegou pra mim e falou, amiga, faz o que tu sempre falou pra que eu fizesse, né? Porque eu sempre fui a pessoa que aconselhava e naquele momento eu não tinha muito quem me aconselhasse e não tinha muito pra onde ir. E aí a Polly falou pra mim, amiga, ora, pede a Deus. E ao mesmo tempo eu tipo, cara, mas eu já pedi. Então, tipo assim, porra, se eu pedi pra Deus e nada tá acontecendo, então eu não quero mais, sabe? Tipo, não tem mais o que eu fazer. Então é esse sentimento de apatia. Logo um pouquinho acima, gente, eu tô falando tudo errado, né? Vergonha 20, culpa 30, 50 apatia, 75 é a tristeza. Sabe quando, tipo assim, a minha vida já melhorou, mas ainda não tá do jeito que eu queria. E isso me gera muita dor, muita frustração. Isso faz com que eu esteja desanimada, isso faz com que eu não consiga. Porque, percebam, são sentimentos muito próximos. Quando você tá na apatia ou quando você tá na tristeza, é como se vai oscilando, sabe? Você pode observar, minha amiga, na sua vida, né? Em alguma fase difícil da tua vida, tu vai perceber que tu vai da apatia à tristeza, aí depois você desce pra apatia de novo, aí depois você fica triste, sabe? É como se fosse tudo muito misturado. Então tu tá ali naquele momento onde você olha assim pra tua vida meio que sem esperança e ao mesmo tempo pensando e se questionando, meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Não tem muito o que fazer. E aí bate aquela depressão. Esse
Na verdade, assim, todos esses sentimentos que eu falei aqui no vídeo são sentimentos também de pessoas que estão em processos depressivos. E é por isso que eu tô trazendo essa informação, meus amigos, porque se você observa que você tá mais ou menos nessa frequência, teu Ho'oponopono, ele tem que ser primeiramente direcionado para te tirar daí. Depois que você sair daí, é muito importante que vocês entendam isso, meus amigos. Depois que você sai desse limbo, sabe, desse buraco, desse poço, desse fundo do poço, aí você pode começar a querer ter uma vida melhor financeiramente. Você pode começar a querer ter mais, ter um relacionamento, ter um trabalho melhor. Por quê, gente? Porque frequência baixa não tem possibilidade de atrair nada. Aí muita gente vai falar, mas se eu fizer o Ho'oponopono, eu já consigo atrair. Meus amigos, olha só. Vamos pensar assim. Quando eu tô com uma dor específica, numa área específica, quando você já sabe, o que você prefere? Quando você tem uma questão, sei lá, vamos pegar aí mulheres. Ai, sei lá, tô com uma questão de, sei lá, eu ia falar candidíase, mas mulherada, vamos parar de coisa. Mas enfim, tu tá aí, sei lá, não, vamos pegar, dermatologista. Quem que você prefere ir? Você prefere ir no clínico geral, se você tá com problema de pele, você tá com problema na sua pele, tá? Com uma alergia na pele. Você prefere ir no clínico geral ou você prefere ir direto com um dermatologista? Aí eu vou falar sobre o Ho'oponopono. Por que que você não é específico na área que você tá trabalhando? Né? Mas o que que isso significa, Joyce? Cara, se tu sabe que tu tá mal, se tu sabe que tu tá com uma baixa frequência, por que que tu vai ficar fazendo Ho'oponopono geral? Ou seja, por que que tu vai no clínico geral? Por que que tu não vai direto no dermatologista se tu sabe que é um problema na tua pele que você tá sentindo? A partir do dermatologista, eu ia falar ginecologista, a partir do momento que o dermatologista, ele pode te direcionar, falar assim, não, o seu problema não é de pele. Mas, a princípio, faça o seu Ho'oponopono direcionado. É isso que eu faço, tá, gente? Não tô querendo dizer, é a regra. Não, mas eu penso dessa forma e eu tô transferindo para vocês a maneira como eu penso, é como eu sempre falo. Se você acredita que não funciona pra você, tu não é obrigado a fazer. É importante frisar isso, porque às vezes as pessoas falam, mas por que que eu não posso fazer o Ho'oponopono pra tudo? Eu não tô falando que tu não possa, minha amiga. Eu tô falando que tu não precisa. Que se você for específica, você tem resultado muito mais rápido e muito mais eficaz, muito mais direcionado. Você não precisa ficar ali a vida inteira limpando, sabe, de uma maneira muito vaga. Quando você sabe aonde está o problema, é muito mais fácil. Vamos para o próximo sentimento, que para mim é um que eu sei que tem muita gente aí que tá vibrando nele, que é o medo. Gente, percebam, ó, a nossa tabela, vou trazer aqui novamente. Ai, meu pai, foca aqui, meu amigo. A tabela, gente, tá aqui em 700, ó. 700, iluminação. Aqui, eu posso dizer que nenhum ser humano chega. Nem 700. Eu acho que nem a gente tá no máximo aqui até 500. A gente não chega a mais do que isso, tá? Mas vamos pegar que aqui, ó. Tu tá entre 20 e 100. Dependendo da situação que você tá. Se você tá desempregado, se você tá com problema de dinheiro, se você tá com problema de relacionamento, tu tá aqui nessa parte muito baixa da tabela. Então, assim, como que eu posso atrair as coisas que eu quero? Primeiro, se resolve minimamente. É como um depressivo. O depressivo, gente, não é que a pessoa que tem depressão, ela vai ficar a vida inteira tomando antidepressivo. Mas, inicialmente, ela vai precisar do estímulo e da ajuda do remédio, para que depois ela tenha a possibilidade de caminhar sozinha. O que que isso significa? Que eu estou querendo dizer, através desse exemplo da depressão, é que inicialmente, você não significa que tu vai ficar a vida inteira aqui
limpando para sair do limbo. Vai chegar uma hora que tu vai conseguir sair desse fundo do poço. Vai chegar uma hora que você vai estar melhor, você vai estar bem, para que você possa fazer o seu Ho'oponopono direcionado para os teus sonhos. Mas não adianta, gente, é uma hipocrisia tu tá aqui embaixo, vibrando muito baixo, sem conseguir atrair nada de bom, só atrai coisa ruim, só acontece coisa ruim na tua vida, perde trabalho, perde relacionamento, como aconteceu comigo. Aí bate com carro, aí celular que é roubado, é assalto. Enfim, nessa parte aqui, baixa da tabela, acontecendo tanta coisa ruim, como que você vai sentir esperança? Porque pra gente atrair coisa boa, a gente tem que estar vibrando alto, a gente tem que estar numa boa frequência. Então, o que eu tô trazendo aqui, gente, são as coisas que me ajudaram. Quando eu tava lá nesse processo, eu falei, ok, eu tô aqui nessa parte baixa e eu preciso subir. Então, primeiro eu vou começar a me resolver aqui, primeiro eu vou trabalhar pra eu sair daqui. Quando eu saí do fundo do poço, eu comecei a dar um passo de cada vez, lentamente. Não era uma coisa assim, já saí do fundo do poço, já vou pra lá, já vou monetizar meu canal, não. Mas já vou faturar, já vou trabalhar num lugar legal, já vou ganhar dinheiro, já vou alugar um apartamento. Não! Primeiro eu saí do fundo do poço, aí tive aquela sobrevida, aquele respiro, aí depois, pouco a pouco, né, eu fui me sentindo confiante para ir sonhando, para ir acreditando nos meus sonhos. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, minhas amigas, se contribuiu de alguma forma na sua vida, coloca aqui nos comentários que eu quero saber se eu continuo trazendo esse tipo de conteúdo, trazendo um pouquinho da minha experiência, da minha história, com mais os conhecimentos que eu tenho, porque assim a gente pode fazer cada vez mais com que esse conteúdo melhore, né? E que a nossa família cresça. Então é isso, meus amores, um grande beijo, nos vemos no próximo vídeo e tchau!